conhecer mais. O que importa mesmo é o que vai começar agora, que é essa conversa, que diferente das outras não vai ser num formato de entrevista tanto, porque o Daniel queria um espaço, como foi um pouco com o Luiz Gustavo também, para poder apresentar para vocês e fazer umas leituras também. Então, obrigada, Daniel. Oi, pessoal, todo mundo, boa tarde. Primeiro, obrigado, né, Rita? Nossa, para mim é um prazer falar sobre esse autor, que foi o autor que... Nossa, acho que o primeiro autor que eu li em alemão, quando eu ainda estudava informática, estudei informática de 99 a 2004, e fazia as matérias de alemão lá no curso de letras também. Eu já tinha um pezinho na área das letras, mas levou uns 10 anos para eu mudar, assim, muito tempo. E, né, e aí depois que eu terminei a graduação, fiz, né, mestrado, e aí eu voltei para as letras, fiz aí esse trabalho, né, que eu concluí em 2016, fazer um merchan bem pequenininho, né, é esse livro aqui, O Divã Ocidento Oriental, do Goethe. Eu vou colocar depois acho que vou até colocar já, vou ver se eu estou com o meu slide aqui aberto. Que ele... Deixa eu achar aqui. Esse aqui, a capinha vai estar um pouco maior aqui para vocês verem. Eu não fiz muito slide não, eu só fiz eu vou aproveitar uns poucos aqui, quando eu fiz o lançamento desse livro lá na Casa Guilherme de Almeida. Essa é a capa, é um livro que a gente não vai falar sobre ele aqui hoje, né? Ele é o livro que o Goethe escreveu quando já estava mais... Eu tenho que tomar cuidado com essa palavra, idoso. Eu usei essa palavra na minha tese, e o Werner estava na banca do meu doutorado, e o Werner tinha a mesma idade do Goethe, então o Werner falou, você tem que tomar cuidado, você está chamando as pessoas de idosas aí. Mas enfim, ele estava lá com 65 anos e ele escreveu um monte de poemas, depois que ele leu poesia persa. Isso teve uma explosão, assim. Ele estava já numa fase assim, meio retrospectiva da sua vida, até um pouco triste, assim, porque ele tinha perdido vários dos amigos com quem ele conviveu, escreveu, assim, até as pessoas com quem ele brigava, ele já não conversava mais. Aí ele conheceu essa poesia. E, enfim, eu recomendo, eu acho que eu ainda vou fazer um curso sobre isso, acho que no semestre que vem, o ano que vem, eu acho, vou fazer, agora que tem a tradução disponível, tem até em e-book na Estação Liberdade. Eu não ganho mais nada por exemplar vendido, tá? Mas eu acho legal divulgar o que a gente faz, né? Não, realmente não ter com quem brigar é complicado. Ele perdeu os grandes amigos dele, e os inimigos assim já não davam bola para ele. Assim, então. Mas tem uma coisa que eu vou falar depois que aproxima essas duas obras, do Divã e do Fausto, que é até o momento, ou até a forma como elas... Um momento assim de esquecer, em que o Goethe estava de ter deixado de lado a poesia. O Goethe deixa eu ver se funciona aqui. Não está passando o slide, né? Aqui, ó. A gente tem uma foto recente do Goethe. Não, brincadeira. Esse é Gatíssimo. Gatinho, né? Esse ator aí. Ele é do filme Goethe, chama Goethe com exclamação, que conta a história dele quando ele escreveu... Acho que todo mundo deve ter lido Os Sofrimentos do Jovem Werther. Acabou com a minha adolescência. Então, acabou com a adolescência de outros, muitos também, né? Mais literalmente, no caso. Acho que foi o primeiro best-seller, assim, de repercussão, assim, continental da história, eu acho. Que daí lançou e realmente esparramou. E, né, nesse filme se conta a história dele, quando ele, claro, super romanceado, super romântico mesmo, em todos os sentidos da palavra romântico que a gente puder pensar. O Goethe era bonitão, né? Tem uma foto dele jovem, com uns 30 e poucos anos, assim. Cara, ele era muitas coisas, né? Todo mundo já deve ter pensado, né? Aqui vocês já estão lendo uma coisa dele, mas todo mundo já leu, antes de entrar na faculdade mesmo, já viram o nome dele em algum lugar, né? Normalmente a gente conhece ele como poeta, né? Como escritor, como romancista, mas ele foi um montão de outras coisas. A primeira coisa grande que ele foi advogado. E eu vou falar sobre isso quando a gente falar do Fausto aqui. Tem uma parte da atuação dele como advogado que entrou no Fausto.
também foi botanista. Ele tem uma obra muito grande que fala sobre como é que chama? É a metamorfose das plantas. Ele tem uma obra super comprida que ele fala, ele estuda. Ele gostava de procurar as coisas assim, a forma primordial de tudo. Então ele procurava a forma primordial das plantas. Ele também era um crítico literário, como escritor e pessoa erudita, né? Muita gente chama ele de gênio, muitas pessoas chamam de gênio, um gênio tipo Leonardo da Vinci, ou o Leibniz, que era um matemático, ou Newton. Não sei se dá para dizer isso, eu acho que ele foi um cara bem nascido. Um cara, né, ele tem isso, ele é uma pessoa, não só a pessoa de um polímata, né, de saber muitas coisas, mas ele nasceu numa hora certa, na família certa, na época certa, sabe? Ele teve muitas oportunidades, quase morreu em várias ocasiões, ficou doente também, assim, né, tuberculose, essas coisas assim, mas ele se recuperou, ele é uma pessoa mais, na autobiografia dele, Poesia e Verdade, ele diz que os astros estavam numa conjunção muito fortuita quando ele nasceu, porque ele nasceu estrangulado com o seu cordão umbilical, nasceu pálido, sem sangue, sem chorar, mas aí até foi, você vejam só, o nascimento dele causou uma revolução nas técnicas, no ofício de parteira, porque até então tinha muito pouca higiene lá, e tinha um monte de coisas que eles não sabiam, e o pai do Goethe resolveu botar um monte de dinheiro numa escola para treinar melhor as parteiras, para elas terem recursos, materiais limpos, e saber essa coisa, como lidar com o cordão umbilical no pescoço, depois que ele viu que quase perdeu o filho, né? E seria o filho, né? Grande filho. Só falar mais umas outras coisinhas, ele foi mais coisas do que isso. Ele foi ator também, ele atuou nas próprias peças, em algumas peças que ele escreveu, mas atuou em peças de outros também. Tem um mineral que ele descobriu, e foi dado o nome de goethita. Eu não lembro direito qual que é a composição, mas está no nome dele. Tem uma planta também no nome dele, que chama Goetheia brasiliensis, é uma planta do Brasil, né? É uma planta daqui do Brasil. Ele tinha um interesse aqui no Brasil, não era menos assim, né, cultural e tal, e literário, mas ele tinha interesse pela natureza do Brasil. Ele foi ministro de Estado do Duque Karl August, da cidade de Weimar. Hoje em dia é uma cidadezinha assim, tipo, ela deve ser menor do que o Campeche, assim, se a gente olhar ali o bairro do Campeche, a cidadezinha é menor do que aquilo, mas aquilo era talvez um dos mais poderosos ducados na época, assim, um negócio assim. Tem uma universidade ninja, um arquivo super bom lá. E ele foi físico também, ele também tem uma obra que ele fala sobre a luz, né? Vocês já devem ter visto sobre isso também, já ouvido falar, é a doutrina das cores, no qual ele faz lá umas investigações de maneira um pouco contra o Isaac Newton, né? Ele fala como que a luz se divide, ele tem lá umas experiências com prisma. Vejam que coisa, né? Ele era uma pessoa assim, ele tinha uma dúvida no negócio, ele não descansava até ele explorar, pelo menos com os recursos dele e com os amigos. Ele tinha uma rede de amigos, assim. E a professora caiu. Ela já volta. E ele foi também um grande tradutor. Ele traduziu um monte de coisa, assim. Isso é uma coisa até normal, sabe? Na época, assim, as pessoas burgueses, né? Pessoas que nascem com condição de estudar no século XVIII, XIX, é que a pessoa vai escrever, a pessoa vai pegar as obras clássicas, antigas, e traduz. Isso, poliglota, né? Ele, criança, ele já tinha aprendido grego, latim, francês, o alemão, é claro. Em inglês ele dá umas arranhadas, mas ele já tinha se aventurado com o árabe, com o hebraico também, porque muitos livros se lia na língua original, né? O Homero, a Ilíada, não tinha traduzido. Assim, a Ilíada, né, a Odisseia ainda não estavam traduzidas assim para o alemão, numa tradução boa, quando ele nasceu, então lia no grego. E a Bíblia também, ele lia em latim a Bíblia, mas aí ele também tinha acesso à Bíblia hebraica. Tinha a Bíblia alemã do Martinho Lutero, que também é um personagem que vai aparecer no Fausto, mas ele lia no original lá e traduzia. Acho que daí esse slide não, né, para querer morrer, basta conhecer a vida dele. Mas assim, né, ele é uma pessoa assim, eu falei todas essas coisas para a gente ver que ele era uma pessoa, assim, ele teve muitos interesses, mas ele também teve muita sorte no que aconteceu. Ele não nasceu sabendo as coisas.
Ele teve realmente isso, muita oportunidade, soube usar as oportunidades, os contatos, os amigos, e ele se envolveu com essa matéria, com esse assunto, né, do Fausto, né, a vida inteira dele, né. Antes de eu entrar nesse assunto, só queria lembrar uma coisa, que o Brasil tem uma relação muito... Ele tinha uma relação com o Brasil, principalmente no interesse da natureza e das joias do Brasil. Ele como ele era o ministro de Estado, ele também se interessava nos diamantes que vinham do Brasil. Isso é uma história até bem meio cabulosa, assim. Mas o nosso hino nacional, né, tem uma inspiração que vem do texto do Goethe, né? Peraí, eu já respondo essa questão, Marcelo. O Gonçalves Dias, o nosso poeta romântico, ele escreveu a sua famosa Canção do Exílio, todo mundo conhece, né? Nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e etc. Essa obra tem a nossa documentação, né, está bem documentado, ele mesmo dizia isso, que ele leu na Canção de Mignon, que é um poema que está num grande romance de formação do Goethe, os anos de formação do Wilhelm Meister. É um romance de formação e autobiográfico também, de certa forma. E tudo isso chegou no Nossos Bosques Têm Mais Vida, né? Nossa Vida do Teu Ser Mais Amores. O nosso hino nacional tem um pouco isso, né? Tem um pouco do que o Goethe falou. Vocês veem, só tem uma ligação pequena, assim. É interessante ver isso, né? Como que um cara que escreveu umas coisas que estão há tanto tempo tem um reflexo assim, né? Por exemplo, Schiller, Friedrich Schiller, que foi o grande amigo do Goethe, escreveu aquele poema, A Ode à Alegria, que vocês devem conhecer lá da Nona Sinfonia do Beethoven. Ele é praticamente o hino da União Europeia, né? Que é isso, é um canto bastante, assim, idílico até, assim, bastante emocionado pela irmandade de todos, né? Imaginava todo mundo se abraçando, imaginava toda a Europa se abraçando, né? Mas tinha essa coisa, né? O Fausto, então, gente, vocês... Fazer uma enquete rápida, assim, quando vocês pensam em Fausto, vocês pensam no quê? Pode responder com áudio ou com... Vou fechar esse aqui do Goethe. Eu prometi para o Daniel que vocês eram participativos, então pode não me escrever, desmitam. Pode escrever, pode falar, como quiser, gente. Quando vocês pensam no Fausto, a palavra Fausto. Cultismo, pacto com Satã, Lúcifer. Aventura também. Pô, gente, vocês estão muito, muito poéticos. Assim, aí, finalmente o Faustão apareceu. O Fausto Silva, né? Um individualista, né? Infelizmente a gente tem essa figura na nossa cultura, né? Que atrapalha um pouco quando a gente vai entrar em... Atrapalha e não atrapalha, né? Vou mostrar depois uma coisa engraçada sobre o Fausto também. Conhecimento, né? Mas é isso, gente. A figura do Fausto, né? Foi um cara que existiu. A gente não sabe até, assim, parece que existiu um tal de Heinrich Johann Faustus. Faustus é um nome que se dá, assim... O cara viveu, pelo que... Essa edição, aliás, que é super bonita, né, da editora 34, que a professora Rita passou umas partes para vocês lerem, ela é, assim, super bem comentada e a tradução é muito boa mesmo. E aí tem uma introdução muito longa do professor Marcos Mazzari, lá da USP. Ele é professor de teoria literária, mas ele estuda alemão também, trabalha com literatura alemã há muitos anos. Ele diz, eu não sou germanista, mas ele escreve cada coisa. E na introdução ele fala que o cara viveu mais ou menos entre 1470 e 1540, no que a gente conhece como Alemanha. Ele não sabe exatamente onde que ele viveu, para onde que ele foi. E era um cara do seu tempo, assim, uma pessoa que teve, né, acesso a... Estudou o que tinha para estudar na época. Medicina, direito
teologia, como é que é? Isso, né? Medicina, direito, teologia e astrologia também, né? É um pouco o que as pessoas estudavam na época. A astrologia era tida como uma ciência, né? Como uma ciência real, assim, de estudar a influência dos astros. Eu não duvido da influência de nada, sobre nada, mas a astrologia tinha o status que hoje tem a astronomia. Era tudo meio misturado, né? Muito misturado, assim. Até teve uma vez que eu traduzi um pedaço de um texto, assim, de um cara do século XIX estudando o Cláudio Ptolomeu. A gente estuda isso na escola, né? O cara que pensou o sistema, né? O sistema geocêntrico e tudo mais, e desenhava as órbitas dos planetas redondos. Ele pensava na redoma também, né? Coisa meio assim. Hoje a gente já não usa mais isso, né? Só alguns meio malucos. E aí falava sobre isso, sobre que essa coisa, a astrologia era uma ciência mesmo. E o Fausto, ele se tornou uma pessoa assim, chegou no limite do que dava para conhecer, e a lenda que se conta, ele era contemporâneo do Martinho Lutero e do Erasmo de Roterdã, que eram pessoas que estavam estudiosos também, né? Ah, sério? Ah, achei que eu tinha caído. Deu uma... Não, tá certinho. Eu só comentei aqui para o pessoal que quem quiser ler a introdução do Mazari, ela está disponível nas leituras complementares do Moodle. Coloquei lá. Massa. Como ela é muito longa, eu não obriguei ninguém a ler, mas quem quiser ler, tá lá. Ela é boa, assim, o Marcos ele escreve de um jeito bastante acessível, assim, coloca bastante, né, ele fala dos livros que circularam, né, sobre o Fausto, porque daí depois que ele virou lenda, que as pessoas começaram a dizer, ele fez pacto com o capeta, depois que ele foi, né, para querer descobrir mais coisas, se envolver em estudar ciências ocultas, ocultismo, bruxaria, todas essas coisas, aí disseram que ele fez pacto com o diabo e virou uma lenda, né, que aí virou o que vocês já tiveram contato, né, com o Fausto do Marlowe, que é um dos muitos. Né? Oi? Não, desculpa. Tá. Que é, né, um dos muitos Faustos que circularam e que circulam até hoje, né, na literatura da Europa, né, do Ocidente. Que é isso, uma pessoa que não está contente com as coisas, chegou no limite e quer né, descobrir mais coisas e ter um acesso ao poder, assim. E o Goethe, na verdade, ele conheceu o Fausto, acho que daqui a pouco a gente lê um pedaço dele, assim, quando ele era criancinha, sabe? 7 anos de idade, a avó dele deu um jogo, um teatro de marionetes, e uma das peças, né, que se encenava era a história do Fausto. Então já foi uma primeira coisa que impressionou o Goethe quando criança já. E ele não... leio sim. Ele não escreveu, né? Não escreveu nada ainda, criança, assim, poema de criança, tem lá umas coisas, tem gente que diz, nossa, já dá para ver o gênio que ele ia se tornar, mas não era, né? Legal esse comentário, história ótima para criança, o cara que faz pacto com o diabo, né? Entre parênteses, né, as historinhas que se contava, o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o Chapeuzinho que a gente conhece, tudo fica bem no final, né? A história que circulava, todo mundo morre, o lobo mata todo mundo. O lobo come a avó, come a menina e mata o caçador. Morre tudo. A história é não vá andar sozinho na floresta. Né? Ou o Joãozinho e Maria, né? A história é de... a história já é mais atenuada hoje em dia, mas a história era os pais não têm dinheiro, manda as crianças para o mato, ela vai que elas morrem, né? Hoje em dia não é bem isso. A criança foi passear, se perdeu e tal, né? O Disney que destruiu a nossa infância, né? Mas enfim, né, é uma história que impressionou muito o Goethe e ela se tornou, né, eu tinha anotado aqui para falar uma coisa sobre isso, ela se tornou a obra da vida dele, literalmente a obra da vida dele, porque ele começou a trabalhar já, né, quando jovem lá, depois que ele estava estudando lá, ele estudou na cidade de Estrasburgo, na França. Na época não chamava, acho que não estava bem na França, chamava Alsácia-Lorena, né, a região, né. Ficava indo para lá e para cá. Na época eu não me lembro, na época que ele estudou, eu não me lembro se quem mandava era um alemão ou se era um francês. Então, mas era a Alsácia-Lorena. Lá ele conheceu muitas outras pessoas, entre elas o Johann Gottfried Herder, que foi um outro cara, um desses amigos que ele perdeu no começo do século XIX.
E aí, né, a partir daí o Goethe começou a escrever, e a obra se torna uma obra da vida dele, porque ele literalmente passou 60 anos, dos 82 dele, escrevendo e revisando, e voltava, e largava, e pegava, e acrescentava coisas, e vivia coisas novas. E não só isso, ele fez isso com outros textos também. Acho que o primeiro grande texto dele que ficou famoso é a história do Götz von Berlichingen e a Mão de Ferro. Tem uma tradução não muito antiga, já bem recente, que é a história de um líder camponês chamado Götz von Berlichingen, da cidade de Berlichingen, e ele tinha uma mão de ferro mesmo, tinham cortado a mão dele, ele tinha uma prótese de ferro. Ele pegou um tema histórico e tratou, né, do seu jeito. Tem outra história que é do Heinrich Raposo, que é a história da raposa esperta, né, que no mundo dos bichos está sempre querendo se dar bem, se dar mal e tudo mais. Ele também tem uma história. E o Fausto não é diferente. Só que aí ele entrelaçou com os episódios da vida dele, né, de tal maneira que ele colocou coisas que aconteceram com ele. Né, não sei que parte que a gente poderia ler, assim, de repente, para pausar um pouco de papo, né? Ele tem, assim, o Fausto começa, né, tem pelo menos ele tem 3 prólogos, né? Tem uma dedicatória, tem um prólogo do teatro. Vocês vejam, o Goethe já estava quebrando a parede, quebrando a 4ª parede na época. Apesar que isso assim, a história toda é medieval, né? Então o Goethe traz um pouco essa tradição medieval disso, de uma coisa de sátira, tanto do diretor quanto dos atores, de falar sobre a peça, tirar sarro das condições da peça, da falta de dinheiro, essas coisas. E ele mete um prólogo no céu, né? Que é quando, vocês devem ter lido lá, né? Os anjos, os arcanjos comentam, né? Falando, lembra um pouquinho a Divina Comédia, né? Aquela bem-aventurança toda boa, né? Em que os 3 estão conversando com o Altíssimo, né? A tradutora chama de Altíssimo, no alemão é Der Herr, o Senhor. Não sei se eu leio alguma parte aqui. E aí depois aparece o diabo, né? Pode ler se você quiser. Inclusive teve gente pedindo para ler em alemão também, para a gente poder escutar um pouquinho do alemão, se você quiser. Teve o pedido. Eu acho que eu queria ler também, acho que eu queria ler em alemão, assim, a parte que tem a aposta, mas eu acho que eu posso ler o que você quiser. Deixa eu ver aqui. Tá, vou ler primeiro em português aqui, a partir da página 51, assim, né? Os anjos falam, muitas coisas bonitas, né? Louvando o Senhor. Mefisto chega, Senhor, estou aqui e tal. Já que, Senhor, de novo te aproximas para indagar se estamos bem ou mal, e habitualmente ouvir-me, ver-me estimas, também me vês agora entre o pessoal. Perdão, não sei fazer fraseado estético, embora de mim zombre a roda toda aqui. Far-te-ia rir de certo, meu patético, se rir fosse hábito ainda para ti. Vejam só, né, o Mefistófeles, que é aquele que não gosta da luz, ao contrário do Lúcifer, né, que é o que veio da luz, né, mas é assim, né, ele está meio desafiando, meio tirando sarro de Deus. Assim. E Deus não bate de frente, só fala, né, nada mais que dizer-me tens, só por queixar-te sempre vens, nada na terra achas direito, enfim, porque o Mefisto reclama, né? Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer an zu klagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Lendo em alemão, né, o que Deus fala. Aí é bem engraçado a forma como o Goethe faz, né? A última fala de Deus vai rimar com a primeira fala do capeta. Né? Não, mestre, acho tão ruim como sempre, vendo assim, coitados, em seu transe os homens já lamento, eu próprio até, sem gosto, os atormento. Pô, como assim? O capeta não gosta. Né? Deixa eu ler em alemão isso, né? Para terminar, né? Vou ler de novo, Deus e o diabo. Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer an zu klagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Aí o Mefisto.
Nein, Herr, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. E aí Deus que começa a fazer uma aposta, né? Do Fausto, sabes? O doutor, meu servo, sim. Vocês veem que engraçado, né? O Mefisto tá lá, ele tá no céu primeiro, no paraíso, né? Conversando com Deus, e eles estão discutindo, tem uma pessoa aqui e tal, né? Você conhece essa pessoa? O que você acha do que essa pessoa está fazendo, né? Porque ele ainda, até então, o Fausto ainda não tinha se envolvido com tantos pecados, né? Não tinha, estava procurando conhecimento e chegando no limite, mas ele não era uma pessoa ainda devassa, assim, né? Ainda não, ou pelo menos a gente não sabia disso, né? Mas Deus já está fazendo, dando uma... É muito curioso a gente pensar a forma como isso reflete um pouco uma visão do Goethe, uma visão crítica sobre a religião cristã e as religiões do livro em geral, que é assim... ele não tira o poder de Deus, mas ele coloca um poder de discussão entre as pessoas, entre os devotos, né, as criaturas e o Senhor. Não muda nada, assim, na verdade, a história toda, né? Tem um destino planejado, que é que o Fausto, ele, no fim das contas, ele vai ser salvo, mas em todo esse percurso, ele passa por muito maus bocados, né? E aí eles fazem a aposta, né? Deixa eu achar aqui o ponto certo da aposta aqui. Isso, né? Aqui, né? No final da página 53 mesmo, né? Ele fala do Fausto, de forma estranha ele vos serve, mestre, não é do louco em nutrição terrestre. Fermento impele ao infinito, semi-consciente é de seu vão conceito. Do céu exige o âmbito irrestrito, como da terra o gozo mais perfeito. E o que lhe é perto, bem como o infinito, não lhe contenta o tumultuoso peito. Sem confusão me serve ainda agora, daqui em breve eu levarei a luz. Quando verdejo o arbusto, o cultor não ignora que no futuro fruto e flor produz. Que apostais? Perdereis o camarada. Se o permitirdes, tenho em mira levá-lo pela minha estrada. Enquanto embaixo ele respira, nada tiveram neste assunto. Erra o homem enquanto algo aspira. E aí está selado a aposta. Vejam só. Grato vos sou, já que um defunto não é lá muito do meu gosto. Gabo aos que tem vício e verdor no rosto. E com cadáveres evito trato. Sou como gato, em tal com rato. Pois bem, por tua conta deixo, subtrai essa alma à sua inata fonte, e leva se a atraíres para teu eixo, contigo abaixo a tua ponte. Mas vem depois confuso confessar, que homem de bem, na aspiração que obscuro anima, da trilha certa se acha sempre a par. Aqui tá selado, então, assim, a aposta entre Deus e o diabo. E essa é um tópico muito louco, assim, muito curioso, de ver que assim, não é o que o Mefisto está desafiando, ele está simplesmente fazendo o que ele sempre faz. Né? O diabo está fazendo o que ele sempre faz, ele está lidando com as pessoas, e Deus avisa, tem pessoas que não vão, que se elas se arrependerem, né, passarem por provas, né, por grandes provações, elas vão ser salvas. E isso aqui, né, como comenta o professor Mazari, aqui, isso já está adiantando o que vai acontecer no final da segunda parte do Fausto, ou seja, de toda a história do Fausto. Esse aqui, que tem quantas páginas? Tem mesmo? 550 páginas, esse volume. Essa é só a primeira parte da tragédia, que o Goethe publicou em 1808. A segunda parte, né, para mostrar, é super bonita também a edição, ela é super grossa. No total tem uns... Quantos mil versos tem mesmo? Uns 18 mil, mais ou menos. Deixa eu olhar o último aqui. Não, uns 12 mil e poucos, assim. O Fausto é salvo, porque ele passa por tudo isso, ele se arrepende, ele vê que ele perdeu tanta coisa, se envolve com tantas idas e vindas, ele viaja no tempo, ele encontra a Helena de Troia, isso no Fausto 2. Ele tem um filho e perde, conhece uma mulher e perde, tem o conhecimento, né? E ele
no fim ele é salvo. Então aqui a gente já percebe uma forma muito peculiar do Goethe, como ele escreve. Ele adianta uma coisa, ele já tem um projeto, ele adianta e deixa a coisa muito vaga. Ele deixou... mais para frente a gente vai ver daí quando foi selado o pacto mesmo entre o Fausto e o diabo, tem uma expressão que ele usa lá e que ela vai aparecer, claro, né, ele foi o Goethe que escreveu, depois ele retomou exatamente a expressão quando o Fausto estava lá no finalzinho da vida, que ele fala lá, né, para, és tão formoso, né? Agora eu tenho que olhar de novo aqui para lembrar ela inteira, né? E assim, né, não sei qual que foi a impressão de vocês, assim, lendo essa parte inicial, se tem uma impressão, assim, dessa discussão de Deus e do diabo e os anjos lá olhando, assim, só. É uma coisa um pouco comum, assim, né? Espelha um pouquinho o que a gente vê na Ilíada, por exemplo, né? O Congresso dos Deuses, quando eles trocam ideia, tipo, vamos ajudar os mortais, ou não vamos ajudar os mortais, só que é um outro nível, né? É um nível de interferência diferente, né? Na Ilíada dos Deuses, eles não é que eles interferem mesmo, mas eles estão ali inspirando, estão deixando umas coisas ali, quando eles vão defender um lado ou outro, né, ou Troia ou os gregos, né, daí eles digladiam entre si, discutem, tal, batem boca. Aqui é um pouco diferente, porque aqui a gente já alguém falou aqui da versão monoteísta, né, isso também é um texto, ele é, apesar de ele contar uma história medieval, ele é um texto muito moderno, né, ele não tem um pé na antiguidade, ele tem os dois pés na modernidade, e ele é totalmente tributário disso do monoteísmo. E ele não deixa de ser, ele não é como a Divina Comédia, que é um livro que aceita, né, a divindade e cria, né, toda aquela cosmologia, todo o além-vida, explica como acontece aquilo. Ele coloca em questão muitas coisas, o real poder, né, a real determinação do destino das pessoas, e o real poder do diabo na Terra, a presença dele, né? Se ele está ali, se ele realmente altera as coisas. Como tudo é muito lendário, toda a história é muito lendária, inclusive lá a história do Fausto, do Marlowe e todos os outros Faustos, e a lenda que começou com o Fausto original, né, o Johann Faust. Eu me perdi um pouco. Tudo isso é muito fantástico, né? Que eu estava pensando nesse sentido que ele está criticando a destinação das pessoas mesmo, né, da modernidade, né, na modernidade. E o Goethe ele está olhando para o futuro também com esse texto. O Marcos Mazzari comenta no finalzinho da introdução dele lá. Ele lembra muito bem que a segunda parte do Divan ela foi publicada em 1827, que é... Desculpa, não, a segunda parte do Fausto. Ela foi terminada, na verdade foi pouco antes dele morrer mesmo. Mas lá no finalzinho mesmo, em 27, que ele comenta com o seu secretário Eckermann sobre isso, sobre a literatura mundial. Ele já está numa época em que ele já está enxergando essa confluência de todas as literaturas, e o que ele escreveu, essa obra, ela não é uma obra alemã. Ela é uma obra tão universal que ele conheceu de outro lugar, né? Ele, na verdade, o contato ele teve com o teatro de marionetes e vendo também encenações de grupos lá, Mambembe, de teatro de rua mesmo, encenando a peça, o texto do Marlowe, né? Lá na Alemanha, e também, né, de outras leituras. E esse tema ele é tão universal que ele veio, tá com a gente também, né? O Grande Sertão é a grande história do pacto entre o homem e o diabo, apesar da gente não ver exatamente onde que acontece o pacto, né? Isso é bem interessante, né? A forma como o Guimarães já é misteriosa a linguagem dele, né? Muito, em certos pontos, imperscrutável, assim, para a gente enxergar ou então acontecendo as coisas. Mas
ali a gente não vê exatamente quem é que faz o pacto, né? Que momento que o Riobaldo teria feito realmente, ou o Hermógenes também, né? Que momento que ele foi lá e fascinou o negócio. O diabo não aparece assim, fisicamente, né? Como aqui ele aparece fisicamente transformado numa pessoa, e ele é uma presença, né? Acho que daqui a pouco eu vou ler de novo essa coisa do pacto, que está lá, daí já nesse capítulo 4 de trabalho, né? Que a Rita compartilhou com vocês. Eu vou fazer um resumo bem rápido do Fausto. Acho que vocês iam ler inteiro, Rita? O Fausto? Não, né? Vocês iam ler o começo, né? Tô sem fone. Não, só realmente os pedaços que eu te mandei por e-mail, o prólogo e o quarto de estudo. Tá. No finalzinho eu vou mostrar uma coisa bem legal que traz um resumo do Fausto para vocês, mas a ideia principal aqui é isso: a pessoa faz o seu pacto com o capeta para atingir tudo que ele quer, conhece uma moça que depois, né, com a qual ele vai ter um filho, e essa moça se desgraça depois. E no fim, o Fausto, ele rejeita o diabo, ele quer que o diabo vá embora, porque ele estragou tudo a vida dele, matou um monte de gente, estragou um monte de coisa, mas aí o diabo leva ele embora. Basicamente é isso, né? Que é melhor não lidar com o diabo. Digamos, a moral da história é essa: não lide com o capeta. Senão você se dá mal no final e todo mundo se dá mal. Só um parênteses, essa história dessa moça, vocês não vão ler, não leram essa parte, né, mas é importante mencionar um dos elementos da vida do Goethe que entrou na história. O Goethe foi advogado e jurista da corte desse duque, o Karl August, por muitos anos, e teve mais de um caso de infanticídio, de moças que foram acusadas de matar o bebê, e o Goethe teve que julgar um desses casos. Na época, no final do século XVIII, a pena era morte, decapitação. E a moça foi julgada e o Goethe, ele decidiu pela decapitação da moça. E ele ficou muito consternado com isso. Eu não sei se ele presenciou, eu não lembro se ele presenciou a decapitação da moça, mas a história foi muito grave, porque também não tinha muitas provas de que ela tinha matado o filho. E a moça deixou a família também, tiraram ela da família. Essa era uma moça, a Margarete também, ela se chamava Margarida, mas teve outras. Então, a Margarida, que é a moça por quem o Fausto se apaixona, ela acaba fazendo a mesma coisa. Ela acaba desesperada ao ver que é o capeta que está regindo a vida do namorado dela, e ela se desespera e afoga o seu filho. Isso eu estou dando um baita de um spoiler, mas não é um spoiler tão grande, porque assim, a gente, né, vocês podem conhecer a história, ver filme. Eu falo com eles: estudante de letras tem que parar com esse papo de spoiler. A gente faz parte, a gente não lê para saber a história, a gente não lê para saber o enredo, a gente lê por outras razões várias. Né, para a gente analisar, estudar e tudo, né? Então, posso dar um spoiler tranquilo. Tem um filme que não é muito, meio recente, saiu acho que faz uns 5 ou 6 anos, do Fausto, ele é bem macabro, assim. Só que eu acho que não tem Netflix, assim, plataforma, tem que achar, eu acho que deve ter só na Amazon assistir, é bem macabro. Tem filmes mais antigos, né, ou na internet, na biblioteca online russa, né, como diz. Mas tem um Fausto bem mais antigo, acho que é de antes da Primeira Guerra, não, antes da Segunda Guerra, é bem antigão, só que ele é meio lento, meio cansativo, assim, também é um filme mudo, e, enfim. Ele estava falando da Margarida, que ela é o centro, na verdade, ela se torna o centro da história, porque o Fausto, ele se apaixona e ele quer muito ela, então ele manda o capeta conseguir as coisas para ele, né? E aí ele passa por muitas agruras, muitas coisas, e o capeta está sempre tentando pegar o Fausto, porque essa era a aposta, né? Ele apostou com Deus: eu vou pegar esse cara para mim. Esse cara vai virar meu seguidor, meu lacaio, meu adorador, digamos assim. E ele leva, tem até daí tem uma cena, né? O Fausto tem
agora eu não lembro quantas cenas a gente tem aqui, mas tem uma cena muito, muito poderosa, que é a cena da noite de Walpurgis. Todo mundo já deve ter ouvido falar, que é como se fosse o Dia das Bruxas, assim, mas se não me engano é o dia 5 de maio, aliás, hoje é o 5 de novembro, né, que é o dia do atentado, né, do atentado não, da conspiração da pólvora, né, é outra data importante. Enfim, a noite de Walpurgis é a noite em que todos os seres demoníacos, as bruxas, os ogros e os capetinhas vão fazer uma missa profana pelo diabo, pelo Satanás. E o Mephisto leva o Fausto para ver essas coisinhas legais ali, para mostrar, olha só o que você... Veja que coisa boa que é o meu mundo. Assim. Aí o Fausto percebe desculpe a palavra, a cagada que ele fez, né? E aí ele pressente que vai acontecer uma coisa muito ruim com a Margarete, com a Margarida, e ele quer salvá-la, né? Mas nesse momento ela já está também, isso que é uma parte da história, né? Ela já está presa, no finalzinho do Fausto ela já está presa e ela, no fim, ela acaba sendo decapitada mesmo. Não aparece isso aqui porque ele evita um pouco essas cenas grotescas, essas mais grotescas reais, as grotescas imaginadas permanecem, assim. Tá, eu vou achar aqui o pacto, então. Oi. Deixa eu só te perguntar aqui, Daniel. Já teve um ano que eu fiz uma atividade com o pessoal sobre as adaptações do Fausto. A gente trabalhou com essas 10 adaptações aqui. Essa que você está se referindo é essa número 2, que você falou que é mais grotesco, ou é alguma outra que não está nessa lista? Porque eu acho que eu não sei de qual que você está falando. Mais grotesca? Essa que você falou agora, que é uma adaptação mais recente. Eu acho que é essa mesmo, só que agora me fugiu o diretor, sabe? Tá. É um filme alemão, assim, ele é bem, bem sombrio, assim. Eu vi poucos pedaços dele, assim. Tá. Eu vou dar uma olhada depois, então. Legal. E tem essa Antigona, né, que do mencionaram aqui agora, né? Essa é realmente... Essa eu assisti uma vez só e eu achei bem... Ah, tá aqui toda a lista. Isso aqui mandou tudo. Aqui, né? Não, é uma de 2000 e pouquinho. Então, acho que essa eu nem sei qual que é. Vou dar uma procurada. Assim. Ela não é muito... O filme é de 2 horas, assim, e ela é, assim, meio medonha, assim, é estilo Lars von Trier, assim. Sabe? Tá. Nossa, eu tenho que ver. Vocês conhecem Lars von Trier, ele não é do Lars von Trier, mas é um negócio, assim, meio de medo mesmo, assim. Tá. Vou procurar. Pode então, deixar. Tem uma coisa interessante que eu vou mostrar, vai parecer engraçado, uma coisa que eu vou mostrar depois, é que o capeta ele não aparece assim. Ele chega rodeando o Fausto disfarçado de cachorro, né? Essa é uma imagem muito antiga do capeta. O cão, né? Ele vem disfarçado de cão. Na tradução aqui, algumas pessoas usam poodle, mas ele não é exatamente o poodle que a gente conhece. É um cachorro mais grandão, assim, mais forte e preto, de pelagem preta. Acho que eu tinha uma imagem do poodle aqui, do poodle aqui. Eu vou tentar procurar aqui enquanto eu vou lendo. Vamos ver se eu acho aqui. Mas a ideia é essa, ele vem como cachorro e as pessoas, olha, um cachorrinho. O Fausto tem um amigo dele, o Wagner, né, que é o, digamos assim, o ajudante dele, fala, tem um cachorrinho abandonado aqui, vamos levar o cachorrinho para casa. E mas tem uma raça específica esse cachorro? Tem, só que não é o poodle, né? Deixa eu achar aqui a figura dele aqui, tô esperando aparecer aqui. Eu tinha achado isso. Só falta ser o Lulu da Pomerânia, porque não alemão, né? Não. Spitz. Não é, gente. Ele tem essa coisa, o pelinho do poodle. Ai, que droga, eu tinha achado a imagem, agora eu perdi aqui no meu computador. Aqui. Ai, que droga. Mas é um cachorro grande, assim, maior, assim, do tamanho do pastor, assim. Aquele pastor não, border collie, assim, só que preto. Tá. Preto com pelo encaracolado, assim, meio... Isso, esse filme é 2011, mesmo. Obrigada, Simone. Vou dar uma olhada. Esse é feio, assim. E aí, assim, a imagem do diabo com o poodle, né, também tem essa coisa de se disfarçar, né? De se disfarçar, e aí no fim ele aparece. Ele
se desfaz, se desfaz a fumaça, e tem daí duas cenas, uma das quais vocês leram, que é o quarto de trabalho, que é quando a primeira cena ele aparece, né, ele se desfaz e comenta que ele diz quem que ele é o espírito que tudo nega, o gênio que tudo nega. Como é que ele fala aqui? Ele lê assim: Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. O gênio sou o que sempre nega, e com razão, tudo que vem a ser é digno só de perecer. Seria, pois, melhor nada vir a ser mais. Por isso, tudo a que chamais de destruição, pecado ou mal, meu elemento é integral. Que coisa bonita, né, que ele fala, né? Eu sou o espírito, o gênio que sempre nega. Sou parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Né? Afinal de contas, foi o bem máximo que criou o capeta, né? No fim das contas, né? Com frases muito paradoxais e tal, e ele se revela e o Fausto vê, puxa vida, que pessoa que é essa aqui? Ele duvida primeiro, muito, mas ele já tinha uma coisa muito importante, duas cenas anteriores, o Fausto já assim cansado, desesperado com não ter mais nada para fazer na vida mesmo, não conseguir avançar na vida, não ter realizado coisas, ele tenta se matar. Ele quer se matar, ele vai tomar uma taça de veneno, mas aí alguma coisa o para, né? Acho que é o sino que para, e também assim ele, ufa, não me matei. E o capeta sabia disso, estava olhando tudo, estava olhando o Fausto, e fala, né, um pouco antes do próprio pacto. O pacto acontece mesmo deixa eu achar aqui. Porque o capeta, o Mefisto, volta a visitar o Fausto depois dele sair, dar uma volta e tal. E ele quando o Fausto já está assim, no desespero, não sabe, isso na página 161, assim, já está, não sei mais o que fazer, e o Mefisto lembra, né, mas sei de alguém que um certo extrato amaro naquela noite não bebeu. A arte do espião, vejo, é do teu agrado. Tudo eu não sei, porém ando bem informado. Então o diabo está bem planejando. Meio que ele dá a entender que foi ele meio que ajudou o Fausto a não se matar, meio que criou alguma situação para que ele não se matasse, e aparece nas páginas 163 um coro dos gênios, mas são uns digamos assim, uns diabinhos assim que começam a cantar para que o Fausto converse com essa pessoa, né, e aceite, né? Ai de ti, aniquilaste-o, o lindo mundo como um possante. Vai ruindo, cai fundo, um semideus fê-lo em pedaços. As ruínas dos braços para o nada levamos e lamentamos perdidos brilhos. Ó tu, potente dos térreos filhos, mais resplendente, reergue-o em teus pensares. Dê-lhe o peito acolhida, novo curso de vida inicia, com claro senso e preparo, e com novos cantares exalta a lida. O capeta assume, né? Os pequeninos são de entre os meus meninos. Ele colocou porque o Fausto ele já tinha encontrado o espírito da terra, né? o gênio da natureza, ele tinha feito lá conjurou o espírito da natureza, e ele, muito impressionado com isso também, apareceram outros espíritos, então ele também é um recurso ardil do capeta para convencer o Fausto, né? E ele oferece muitas coisas, né? Não brinques mais com os teus pesares, que a tua vida, qual abutres comem. Na pior companhia em que te achares, entre homens, sentirás ser homem. Mas não digo isso no sentido de te empurrar por entre a malta. Não sou lá gente da mais alta. Mas se te apraz, a mim unido, tomar os passos pela vida, pronto estou, sem medida. A ser teu nesse instante, companheiro constante. Se assim for do teu agrado, teu lacaio, teu criado. Né? E com que ofício retribuo os teus, diz o Fausto, tens tempo, que isso não se paga à vista. Já está anunciado aqui que, né, o contrato não se paga assim, ele se paga prestações. E essas prestações vão custar muito caro, né? Ela vai
envolver, né, a entrega de uma pessoa, né, o capeta vai ajudar o Fausto realmente a ter uma relação carnal com essa moça, mas isso vai ter um preço, que vai ser a destruição de tudo, porque não é tão fácil assim, né? Se você usa uma solução mágica para resolver uma coisa assim, por exemplo, né, pede para o capeta arrumar uma namorada para você, ele vai fazer algumas coisas erradas para conseguir. Né? E o spoiler, que na verdade não aparece muito aqui, morre a mãe da moça, morre o irmão da moça, por causa disso, de criar a situação toda assim para o Fausto ter essa moça. E essa é uma moça menina mesmo, ela tem entre 14 e 15 anos. Então vocês veem, né, o velho quer ficar com uma menina e pede pro capeta seduzir essa menina. Né? Deixa eu achar aqui o ponto em que eles fecham mesmo, né? Esse é um recurso engraçado, né? Um recurso interessante de como funciona no teatro, né? Que é quando a gente quebra como é que chama mesmo? Esticomitia, né? Quando o verso fica quebrado entre os personagens, né? Na página 169, quando Fausto finalmente diz: se eu me estirar jamais num leito de lazer, acabe-se comigo já. Se me lograres com deleite e adulação falsa e sonora, para que o próprio eu preze e aceite, seja-me aquela última hora. Aposto, e tu? Topo. E sem dó nem mora. Né? Essas 3 últimas falas é um verso só, isso é uma coisa bem legal, que dá agilidade, né, na conversa, né? Um bate-boca, vai e volta, toma lá da cá, assim, e se vier o dia em que é o momento disser, para, és tão formoso, então algema me acontento, tão pereço venturoso, repique o sino derradeiro, a teu serviço ponhas fim, para a hora então cai o ponteiro, o tempo acabe para mim. Essa vai ser a expressão que se não me engano, o coro dos Lêmures, lá no final do Fausto 2, eles vão usar essa mesma expressão que o Fausto usou. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es ist die Zeit für ihn vorbei. O tempo para ele acabou, passou. E aí ele assina, mais para frente, aí ele assina esse pacto com sangue mesmo, né? Ele dá uma gotinha de sangue e escreve. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, bonitinha. Quer dizer, deixa eu fazer uma pausa para perguntar, tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguma questão? Eu acabei lendo um pouco rápido, assim, não perguntei se vocês tinham alguma passagem que vocês acharam mais legal, mais A chata. Simone tinha uma questão muito legal que ela colocou no Moodle, que eu acho que pode encaixar agora. Eu não sei se você quer falar, Simone, se você quer que eu transcreva a questão. Enquanto isso, eu vou responder rapidinho que Tá. tinha perguntado, o Marcelo, acho que tinha perguntado antes sobre se o Goethe gostava mesmo preferia ler sua obra Fausto em tradução francesa. Ele falou isso numa época justamente em que ele estava pensando sobre literatura mundial, e isso fazia parte da atitude política do Goethe, de elogiar os seus tradutores e as pessoas que faziam propagar a obra dele. Então ele gostava mesmo da sua tradução francesa, porque ela aparentemente era muito boa. E eu não li essa tradução francesa que o Goethe conheceu na época, mas ela, né, tem essa coisa política. Que é pensar justamente a circulação, né? Ele queria ver a obra dele circulando. Se o próprio autor fala isso, fica... É bem o oposto do que a gente vê muito autor falando, xingando tradução. Você vê que coisa, né? Toda a área, né, a literatura universal que a gente conhece hoje, mundial, o Goethe enxergava dessa forma, uma forma dos autores se conversarem para que a coisa circule. Isso envolve também você um pouco puxar o saco do tradutor, ou puxar o saco de outro autor, ou só da pelo menos tradução, né? Da importância da tradução. Em si, né? Legal demais essa generosidade. Isso, né? Vou ler a pergunta da Simone. Ela diz o seguinte, Daniel, ela pediu para eu ler. Eu percebo, não sei se procede, no Fausto de Goethe, mais um niilismo, um tédio frente à vida do que uma ambição em relação a deter todos os conhecimentos, prazeres
etc., a exemplo do Fausto de Marlowe. Aí ela pede para comentar isso. Ela elabora um pouco mais. Gostaria de saber o porquê foi acrescentado por Goethe essa coisa de uma tragédia. Uma tragédia em que sentido? A outra pergunta, são várias. Por que a palavra razão vem escrita com letras maiúsculas nessa peça, a exemplo da palavra Deus, que normalmente vem utilizada também com essa grafia de letra maiúscula? Algum significado específico do razão com letra maiúscula? E a outra pergunta, acho que eu vou transcrever, porque são várias. Aí você vai... você pode responder elas também na ordem que você quiser. Da razão, eu não estou achando a razão maiúscula aqui. Essa realmente é uma escolha da tradutora, sabe? Eu estou tentando achar aqui. Se eu souber me dizer onde a Simone souber me apontar aqui. O razão com letra maiúscula? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que deve ter um pouco a ver com razão, a razão do... No início mesmo, naquele... No prólogo. Deixa eu lembrar. Eu também não Isso, lembro especificamente. Tem aquela coisa também do... Talvez a tradutora fez por causa dos substantivos em alemão serem com letra maiúscula também. Alguns. Eu acho que não. Acho que ela, se ela colocou... Eu estou procurando aqui, mas se ela... Eu não estou achando, gente. Amenidade está com letra maiúscula, deidade também. Mas parece meio aleatório, né? Mas se ela escolheu... Sim. Usar deve ter um motivo. Talvez esteja pensando razão como sinônimo de Deus, como o Dante fala, né? A razão que move as estrelas. Né? A razão que move a razão do movimento dos astros. Se não me engano, é essa expressão que ele usa. Eu estou tentando achar aqui. Eu também não estou achando. Estou dando uma geral aqui. Espírito. O espírito sublime, esse espírito com E maiúsculo é Deus também. O mestre, né? Quando o diabo se refere, conversa, fala diretamente com Deus. Todo está com maiúscula porque é Deus. Bom está com letra maiúscula de novo porque é Deus. Puxa vida, eu não estou achando aqui. É no início mesmo, Simone, que você viu lá no prólogo ou no Scant 1? Beleza. Achei o verso 284. Não, desculpa, 285. Da razão dá-lhe o nome. Eu uso a final para ser feroz, mais que todo animal. De razão dá-lhe o nome. Aqui ele está se referindo à razão. Não, é bem no meio da página 51, da fala do Mefistófeles. Aqui ele está falando da a racionalidade mesmo, não a razão como motivo, que é a racionalidade. Então aqui ele está... sim. A palavra em alemão é Vernunft, que é a razão do Kant mesmo, né? A razão da filosofia, como a capacidade de raciocinar, né? Que é isso, né? A luz, a razão humana, o humano dá o nome a essa luz, dá o nome de razão a essa luz, e ela usa, afinal, para ser feroz mais que o animal, porque a razão seria o que distinguiria do ser humano do instinto, mas ele usa para ser mais instintivo e mais feroz do que a própria fera. Então, acho que está nesse sentido. Eu acho que ela quis destacar a razão. O Marcos Mazzari não comenta nada aqui, né? Ela usa para destacar, para não ser a razão motivo, mas a razão humana, o raciocínio, a capacidade de raciocínio. Aí acho que, como ela não comenta, né? Aliás, né, o parênteses da tradutora, né, essa é uma das melhores traduções que a gente tem. Ela acho que é muito superior às outras traduções antigas que havia. A Eugénie Clabin-Segal, ela foi esposa, né, do Lazare Segal, do grande pintor, né, modernista. Foi esposa, e ela é mãe da Beatriz Segal, que era a Odette Reutemann. Sim, maravilhosa.
Então a gente tem essa conexão aí, né? Que a gente às vezes não lembra, né? Quem que são Eu essas não pessoas, né? sabia. Eu não sabia Né? que ela era É casada bem com Lazar interessante, Segal. né? Eu morava perto do Museu Lazar Segal quando eu morava lá em São Paulo. Fui muito. Você vê. E, né? E ela fez, ela que fez o museu, né? Do Lazar Segal, fez acontecer, né? Se eu não me engano, ele foi aberto depois que ela morreu, né? Mas ela que organizou Nossa. tudo, assim, e tal. Eu acho que foi isso. Ela organizou tudo e foi aberto depois do falecimento dela. Foi na década de 70. Acho que é isso. Não, esse eu não lembro. E a tradução dela é majestosa, assim. A gente tem algumas outras trechos, assim, né? O Haroldo de Campos traduziu o finalzinho do Fausto II naquele livro dele, O Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, que é um daqueles estudos que os nossos poetas concretos faziam, né, de traduzir de maneira exemplar um pedaço de um texto. Então ele não traduz o poema todo, ele traduz alguns versos, faz um estudo super ninja concentrado para mostrar como que se traduz, né? Acho que as frases finais aqui, que é do Fausto II, depois eu posso ler aqui também em alemão e a tradução. Mas deixa eu olhar de novo as outras, eu estou me perdendo aqui. As outras perguntas que foram feitas, né? Porque uma tragédia, a tragédia, pelo que o professor Marcos comenta e os outros comentadores, é a tragédia da Margarida ou Margarete, que é a moça que acaba sendo a maior vítima de tudo, assim. É a pessoa que sofre de tabela por essa ânsia de conhecimento e de poder. Que eu acho que você tem razão de ver um niilismo no Fausto, mas eu acho que é uma desilusão, que ele passa por um momento de desilusão por chegar a um limite do conhecimento, já ter esgotado o que dava para estudar, mas ele desfaz isso. Eu acho que o Fausto ele volta a acreditar no infinito mesmo, na potência de Deus, quando ele finalmente consegue ser salvo no final, e ele finalmente é salvo também. E depois que ele, no Fausto 2, dá outro spoiler, a Margarete, ela aparece também como um Intercessão, espírito né? na intercessão também, intercede e fala para ele para que ele também seja salvo, né? Porque ela foi salva, ela de fato matou o filho, mas ela estava numa situação de profundo desespero. E ela se apaixonou demais por ele, se entregou por um cara que estava, né? Como é que tem um outro apelido que fala? Eu já vi em algum lugar na internet, é o Mochilinha Azul, né? É um dos nomes do capeta. Hã? Eu já vi isso. Mochilinha Azul, o Senku, o... é um outro nome do capeta. Por que Enfim, mochilinha azul? não faço ideia. Eu já vi isso em algum lugar, é um Mochilinha Azul. Deixa eu Vou, mostrar para vocês, eu falei da paixão dela. vou adotar. Tem uma canção que aí aconteceu uma coisa muito legal, muito interessante, né? O Franz Schubert, que foi um grande compositor alemão, ele pegou um monte de poemas do Goethe e fez música, né? Ele criou essa forma de música chamada Kunstlied, que é a canção artística, digamos assim. Uma delas, que é eu vou colocar aqui o videozinho, vamos ver se dá certo. Ah, por favor, a gente Será adora. que dá certo? Espero que é só botar. Eu nunca tinha feito no Meet para compartilhar vídeo. Se Deus quiser, funciona, vamos ver. Não sei se vai ter som. Já teve situação que eu não consegui som. Agora eu não lembro se foi no Meet, se foi no Zoom ou se foi no RPN. Vamos É, tentar. deixa eu ver, vamos ver. Eu vou deixar ligado o meu. Essa aqui tem legenda em inglês, tá, gente? Para vocês acompanharem. Ixi, não. Tá sem som. Caramba. Dá uns Será que tem pedacinhos de como, som só. será que tem como mexer aqui na configuração dela? Ah, tem, achei aqui um negócio. Ah, não. Eu acho que você tem que fazer. Ah, tem que mudar a entrada de som. Ih, gente, como é que eu vou fazer isso aqui para mudar a entrada de som? Tá, tá, Deixa eu ver. tá. Resolução de saída. Áudio. Você não muda, você não pode.
É que eu não estou usando o Windows, eu estou usando o Linux aqui. Botão direito, eu acho que tem que mudar a entrada do som para placa ao invés do microfone. Então, peraí, deixa eu... Me manda o link, Daniel. Talvez só eu que consigo, como eu sou a Você é a dona? organizadora. Eu tento isso. Tá, deixa eu abrir aqui. Aí eu venho aqui, compartilho com vocês. Aí eu troco aqui nas configurações para microfone. Não, aí eu boto o que aqui? Alto-falantes. Dispositivo de alto-falante padrão. Tá, deixa eu ver se vai dar agora. Peraí. Engraçado que o Meet não tem isso, né? No WebConf é só se colocar o link ali. Deixa eu ver aqui. Cadê apresentar agora? Tá dando ou não? Não. Apareceu. Mas sem voz? Tá sem som ainda. Você não tem. Ele tem um botão. Quando você passa o mouse em cima, ele tem um iconezinho de som ali. Na tua tela compartilhada, não tem ali o som? Ai, gente, que pena. Puxa, ia ser engraçado, ia ser legal ver esse. Essa é uma musiquinha bem. Tentei várias coisas, gente, mas não consegui. Tentei Poxa. desativar. Opa. Agora eu não consigo nem falar. Agora minha voz saiu. Não, mas tá lindo. Vocês me ouvem? Sim. Ah, é porque pra mim não tá aparecendo. Eu, hein? Mas não deu, né? Não deu pra escutar. Sinto Pena, muito. gente. Eu posso fazer o seguinte, Daniel. Eu coloco o link para eles poderem assistir depois também. Tá bom. E eu vou pôr aqui mais um link para vocês assistirem depois. Eu vou colocar aqui. Aí Que você coloca coisa esses que isso dois, não né? funciona. Esse primeiro link é a canção da Margarida. Quando ela tá. Quando ela tá na. Ela tá em casa lá, bem triste, e começa a cantar aquela. Não começou o barulho? Achei que tinha começado o som. Que ela canta: fugiu-me a paz do coração, já não encontro, procuro em vão. Ausente o amigo, tudo é um jazigo, só sobra o mundo em tédio fundo. Meu pobre senso se desatina, mísera alma se alucina. Fugiu-me a paz do coração, já não encontro, procuro em vão. Só por ele olho do quarto afora, só por ele ando na rua agora. Seu porte altivo, ar varonil, seu sorriso e olhar gentil. De sua voz o som almejo, seu trato meigo, ai, seu beijo. Fugi-me a paz do coração, já não encontro, procuro em vão. Meu peito anela por seus braços, pudesse eu tê-lo sem fim nos braços. Ai, beijá-lo até não poder, nem que os seus beijos fossem morrer. Nem que aos seus beijos fosse morrer. Ai, que pena que não apareceu, gente. Tô Enfim, essa tentando ver era... se tem algum outro jeito. Tem gente que tá escutando, se todo mundo clicar
o vídeo, quem sabe abrindo uma outra janela, dá pra gente escutar ao mesmo tempo. Vocês querem fazer assim? Como assim? Deixa eu ver se eu tocar. É que daí se eu... Vocês ouviram alguma coisa? Não. Não. Eu só coloco... Ah, que droga. Então não vai dar. Eu não tô sabendo como fazer isso. Não sei se é uma configuração. As configurações do Meet eu mexi, mas não rolou. Ô, Dante, sossega. É o próprio. Ele tá querendo jantar, mas não tá na hora ainda não, amigo. Deixa eu ver se... Eu passei agora para outra tela. Vamos ver se... É que aparece aqui na minha tela Fica preto, né? um vermelho. Ele fica... Não, ele aparece aqui o som tá mudo. Você não consegue clicando ali na minha janela compartilhada, não aparece 3 iconezinhos assim, de fixar, de tirar o mudo e... Para mim aparece, não é possível ativar o som da apresentação de outra pessoa. É o que aparece. E o meu pra aqui mim. diz que eu não consigo desligar o mudo. Ó, começou, deu um barulhinho. Tá indo som? Tá indo som? Meio picadinho. Deixa eu ver. Ó. Schauspieler und Autor. Deu. Deu? Como? Ah, tá. Agora eu não sei o que eu fiz. Fez alguma coisa certa? Mas eu não sei o que eu fiz. Tá, gente, vocês ouçam então a musiquinha, já que a gente tá chegando no final. Desculpem, a gente tá chegando no final, né, do nosso encontro. Eu resumi um pouco a história do Fausto, a gente leu uns trechos, né? E aqui, queria mostrar uma coisa que o modo como os alemães lidam com o Fausto não é apenas desse modo reverente, modo assim, essa história tão bonita, essa história tão maravilhosa e misteriosa. Na Alemanha existe uma tradição do cabaré literário, que é um lugar onde as pessoas se reúnem para ler textos e tirar sarro dos textos, tem muita crítica política e tal. E aqui tem uma versão do Fausto, para quem não vai querer assistir 2, 3, 4 horas de peça, tem uma versão do Fausto em 5 minutos, que é meio besteirenta, mas vamos lá. Multitalent, Musiker, Schlagzeuger, Kabarettist, Schauspieler und Autor. Er war Preisträger Schlagzeug im Landeswettbewerb Jugend Jazz und war auch Gründungsmitglied des Münsteraner Politkabaretts Die kleinen Mexe. Sein neues Programm heißt Schuld sind immer die anderen. Herzlich willkommen, Hubert Burkhardt. Bitteschön. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tja, Dankeschön. Tja, meine Damen und Herren, als man mich zu dieser Sendung eingeladen hat, hat man gesagt, Herr Burkhardt, Sie können alles machen, nur nicht länger als 5 Minuten. Und deshalb, meine Damen und Herren, passend zum Schillerjahr, werde ich Ihnen jetzt das bekannteste Stück von Johann Wolfgang von Goethe vortragen. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt den Faust in 5 Minuten. Wer grübelt, dass die Sau sich graust? Es ist natürlich Goethes Faust. Da steht der große Philosoph und denkt, er wäre genauso doof wie Hinz und Kunz, wie ich und du, doch hören wir ihm selber zu. Aber nun ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Hier stehe ich nun, ich armes Schwein, und mir fällt nichts Gescheites ein. Natürlich, sicher, manches weiß ich, 6 mal 6, 35. Ihr fahrt ungefähr. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Doch will ich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. So denkt Faust, auf alles Wissen dieser Erde ist geschissen. Und mit der schönsten Philosophie schießt man sich nur selbst ins Knie. Die anderen freilich, das ist klar, sehen in ihm den Megastar. Die denken mächtig, wäre er auf Zack. Doch was sagt Faust, der alte Sack? Oh, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben braucht man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. 2 Seelen wohnen ach in meiner Brust. Drum habe ich ja den Mörderfrust. Die eine will mein Weib und Gesang, die andere auch. Na Gott sei Dank, na Quatsch, die andere will hoch hinaus. So sieht's tief drinnen in mir aus. Doch mittendrin im Abstiegsstrudel entdeckt der Faust den kleinen Pudel und denkt, ja, was um aller Welt soll ich mit einem Vieh das Welt? Das ist ja absolut die Höhe, am Ende hat der Hund noch Flöhe. Schon holt Faust den Bärentöter, doch da verwandelt sich der Köter in den Herrn Mephisto. Glaubt es oder nicht, es ist so. Die Töle spricht sogar in Versen, in Krummen und in ganz Perversen. Wir wissen auch nicht, was er meint, wenn er sagt, wissen Sie, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. Rhabarber, Rhabarber, so geht es weiter, das Gelaber. Was ist der langen Rede Sinn?
Na, dass ich halt der Teufel bin. So mancher denkt, das wäre beknackt. Doch nicht so Faust, der schließt den Pakt mit jenem sonderbaren Herrn, der sich entpuppt als Pudels Kern. Verkauft ihm seine Seele, weil, nun ja, der alte Herr ist geil. Er hätte gern ein junges Mädchen. Am liebsten hätte er das Gretchen. Er spricht sie auf der Straße an, hört, was er sagt, der alte Mann. Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, Arm und Geleit ihr anzutragen? Nun, schönes Fräulein, ihr verzeiht, es geht nicht nur um Arm und Geleit. Nein, dies Dekolleté, das lässt tief blicken. Gehen wir zu mir, komm, lass uns... Der Spruch ist nicht besonders cool und haut das Gretchen nicht vom Stuhl. Wäre Faust ein bisschen mehr gewitzt, dann wäre er nicht gleich abgeblitzt. Doch keine weiteren Kapriolen. Soll sich doch der Teufel holen! Wozu habe ich denn den Pakt? Das Gretchen will ich und zwar nackt. Hast du gehört, Görnter, noch heute schleppst du Gretchen an. Doch Gretchen, das naive Kind, sitzt brav zu Hause und es spinnt die Wolle für einen neuen Schal und sie denkt ein ums andere Mal. Mann, Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich find's nimmer und nimmer mehr. Ich wüsste gern, was ich nicht weiß. Wer war bloß dieser Tatterkreis? Geht schon gern Mann im Haus und so. Schlecht sah der Typ nicht aus. Ein bisschen wie ein Mann von Welt. Der hat bestimmt auch reichlich Geld. Ich müsste keine Schals mehr stricken, doch müsste ich mit dem alten... Da mache ich halt die Augen zu und hab nach 5 Minuten Ruhe. Ansonsten wäre ich aus dem Schneider. Ich hätte Haus und Hof und Kleider. Doch halt, ich bin ein anständiges Mädchen und jeder kennt mich hier im Städtchen. Und außerdem bin ich nicht doof. Doch macht ein Mann mir brav den Hof, da könnte es schon möglich sein, ich lasse mich auf den Typen ein. So kommt's, wie's kommen muss, der erste Treff, der erste Kuss. Doch praktisch schon am 2. Tage stellt Gretchen ihre Gretchenfrage und fragt mit strengem Unterton, nun, wie hältst du's mit der Religion? Die Religion ist nicht geheuer und noch dazu die Kirchensteuer. Also für den lieben Gott habe ich nur Hohn und Spott. Und bin ich ehrlich, muss ich sagen, es gibt, weiß Gott, doch andere Fragen. Zum Beispiel, was ist denn mit heute Nacht? Ah, ich habe mir Folgendes gedacht. Ich lasse meine Tür heute auf und du schleichst dann zu mir herauf. Soweit ist alles sonnenklar. Doch unten schläft die Frau Mama. Und wenn die aufwacht, dann gut Nacht. Ah, die Mutter ist doch kein Problem. Gib ihr von diesen Pillen 10. Dann schläft sie wie ein Wackerstein und ich komm wacker zu dir rein. Gesagt, getan, die Nacht ist da, die Nacht ist still und sternenklar. Schon wird dem Faust die Hose eng, da macht es Rums, da macht es Peng. Doch es ist nicht das kleine Luder, nein, nein, es ist ihr großer Bruder. Der will dem Faust den Schädel spalten und ist nicht einfach aufzuhalten. Mephisto sieht schnell nach dem Rechten, muss kurz mit Gretchens Bruder fechten. Ein kurzer Hieb, ein böser Sturz, des Bruders Auftritt ist recht kurz. Aber auch in Gretchens Haus sieht's nicht besonders rosig aus. Auch die Mama ist nicht zu retten. Es waren zu viele Schlaftabletten. Und Faust denkt sich, nen Besen fress ich, der ganze schöne Plan ist Essig. Mephisto ist ihm schwer verhasst. Das Gretchen wandert in den Knast. Zwar schleicht Faust in der Nacht zu ihr, doch sagt sie, Heinrich, mir graut vor dir. Und die Moral von der Geschichte geht zum Teufel, besser nicht. Du siehst ja, was du davon hast, der Bruder tot, die Frau im Knast. Doch nicht nur das ist die Moral, denn Goethes Faust im Original dauert meistens 2-3 Stunden und wird oft als zu lang empfunden. Bei mir war praktisch alles drin, Personen, Zitate, die Handlung, der Sinn und versucht man es erstmal im Guten, dann geht's, wie man sieht, auch in 5 Minuten. Deu certo então, pessoal, para ver? Claro que tem senso de humor, né, gente? É uma coisa, assim, não é uma coisa muito... Deixa eu terminar aqui a minha apresentação, fica o link para vocês verem depois. Não é a coisa mais canônica que a gente pode fazer com o Fausto, mas, né, é uma forma de se relacionar com a história, né, contar uma boa piada. Esse cabaretista, esse Hubert Burckhardt, ele é bem famoso na Alemanha, já está velhinho agora, mas é uma... existem outras encenações, se jogarem Fausto em 2 minutos, Fausto em 10 minutos, tem Fausto, como é que diz? Reencenado com um bonequinho de Playmobil. Não sei se todo mundo já brincou com Playmobil, assim, talvez é uma coisa mais da nossa geração, né? Mas deixa eu tirar aqui o... Teve um ano, Daniel, que o pessoal fez um vídeo que colocou o Mephisto era um bonequinho do Ozzy Osbourne. O bonequinho que representava era o Ozzy, eu achei bem adequado. Mas é bem isso mesmo, né? É uma pessoa... engraçado desse aí que ele conseguiu fazer todos os personagens, né? Ele colocou uma voz de cada personagem, né? O velho, o diabo com aquela voz meio... né? Que eu tentei imitar um pouco também quando eu li, né? E né, no fim é o que acontece, a lição, né, toda da história do Fausto do Goethe é essa, né? Claro, né, uma brincadeira, né, para descontrair um pouco, mas assim, a gente
pode passar a vida toda estudando Fausto, a gente não vai terminar de ler esse livro, porque ele é um livro, realmente é o livro da vida do Goethe, tem todo um monte de coisa que ele trouxe da convivência, da vida dele para cá, não só essa história da Margarete, né? Tem coisas de... No Fausto 2 tem uma cena, isso aí o Goethe já publicou bem mais tarde, que ele fala sobre o dinheiro, o papel moeda. No ano de 1800, na Alemanha, que foi introduzido o papel moeda. E o Goethe trata disso como uma coisa do capeta, o papel moeda, porque aí o papel é uma mentira muito grande, né? O papel moeda, se a gente for pensar bem, é uma baita de uma mentira, né? Porque ele já não tem nada segurando ele, né? Não tem nada que mantenha o valor. Assim, na prática mesmo, o Goethe já via isso, colocou, né? Esse é uma grande de um ardil do diabo para enganar a gente mais um pouquinho, que um dos nomes do diabo também é o Mamon, né? Que é o deus da riqueza, né? Do dinheiro. Deus não, a versão do capeta ligada ao dinheiro, né? Exato. Teve uma vez que nesse curso a gente lia o Paraíso Perdido também, e das falas é a fala do Mamon, quando ele junta lá no Pandemônio, era bem legal também. O legal, né, é juntar essas obras aí, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar do Fausto também é que o Goethe tinha deixado de escrever por muitos anos, assim, até que o amigo dele, que era o Friedrich Schiller, que foi o grande amigo dele, com quem ele trabalhou muito, tinha até uma rivalidade muito grande. Vocês imaginem, o Goethe se sentia rivalizado por um cara 15 anos mais jovem, assim, mas que era um outro gêniozinho. Aí o Schiller falou, você tem que retomar esse troço aí, porque essa é a obra da tua vida, você tem que transformar isso. Daí o Goethe dizia, sei não, acho que eu ia precisar me dedicar a isso muito mais do que eu posso agora. Até que ele volta, só que aí o Schiller não conseguiu ver a obra publicada, porque o Schiller morreu em 1806, e o Fausto saiu em 1808. Infelizmente, ele não conseguiu ver, mas muito do Fausto tem a interferência do Schiller. Friedrich Schiller. Ele faz aquela crítica também do Wilhelm Meister, né? O Schiller. Faz. E o Schiller, né, o Marcos Mazzari menciona aqui também, né, que foi por intermédio do Schiller que o Goethe também publicou Os Anos de Aprendizado do Wilhelm Meister, porque ele também revisou, também fez a crítica e também instigou o Goethe a terminar o troço de uma vez, né? Bom, amigo assim é bom. É bom, né? Um amigo. Pena que ele morreu cedo, era um cara muito doente a vida toda, morreu muito cedo, e o Goethe ficou, né, sem esse amigão. Então, pessoal, foi um pouco caótico meu comentário sobre o Fausto, mas eu não consigo seguir assim. No meu doutorado eu tive que fazer um trabalho muito, muito, muito duro de desfazer o Deus do Olimpo, que é o Goethe, porque ele foi uma pessoa, e ele fez um monte de coisa. A obra dele não foi uma obra que caiu, né, um raio na cabeça dele. Ele escreveu tudo que ele escreveu teve lá um fator muito humano, e ele fala muito disso, do humano, né? Aqui ele fala de um determinado evento, né? O pacto, a relação do homem com a natureza e com Deus e com as forças esquisitas que existem aí, né? Mas para mim, eu acho que muito mais bonito e poderoso na obra do Goethe é o elemento humano, né? Para mim isso para mim é a coisa mais valiosa. E até hoje a gente lê, né? O cara, tudo bem, né? Que ele dá um nome praticamente à instituição que representa a cultura alemã no exterior, né? O Instituto Goethe. Mas Existe em Floripa? Eu não me lembro. Não tem. Eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso, assim, em Florianópolis não tem Instituto Goethe, não tem professor leitor. Não tem Cervantes também. Não tem Cervantes, é uma coisa bem curiosa, assim. Não tem uma presença, não tem nenhuma presença da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, não tem uma sede em Florianópolis. Foi uma capital esquisita, né? Oi, desculpa, Geraldo, pode falar. Não, eu só ia comentar, o Cervantes abriu e fechou. Ficou pouquíssimo tempo. Você vê que teve um ano, parece, o Werner me contou que teve um professor leitor do serviço de intercâmbio alemão, mas parece que foi uns 2 anos e ele não teve mais. Faz muitos anos, assim, sei lá, uns 20 anos atrás, e não teve mais. O Goethe aqui em Belo Horizonte teve um tempo, mas também acabou depois de um tempo.
por causa do DA deles, davam muita bolsa. Meu tio foi para a Alemanha por causa de bolsa de isso, trocentos anos atrás. Mas aqui também fechou. Ficou só a cultura alemã, que não é afiliada como é, né, o Goethe. Uhum. Mas eu não sei, uma coisa Aí é era para curiosa ter, de né? se entender por que era para ter. Nos estados do Em sul, Florianópolis todos deve eram ter, para ter nas capitais. tem em Porto Alegre, tem em Curitiba, mas Será não que é por causa de tem, Blumenau, que se fosse para ter, era para ter em Blumenau? Não sei. não sei. Em Blumenau não tem também, né? Também não tem, pois é. Eu acho Caro. que Esse elemento que o Marcelo menciona é bem verdade, é muito caro. Teve um ano, em 2005, eu acho, por aí, a direção queria fechar o Instituto Goethe de Curitiba, porque é uma biblioteca lá perto uma cidadezinha perto de São Paulo, lá que não dá muito lucro, que tem lucro também, né? Não é só os eventos e tudo, tem que dar grana, porque eles dão curso de alemão. Eu estou até falando isso em gravação, né? Eu nego até foi o Mephisto que estava falando isso. Ó, eu paro de Mas gravar. não tô brincando, mas é verdade, isso acontece, sabe? Teve uma época que quase foi fechado o Instituto Goethe lá em Curitiba, e seria horrível, porque ele é um dos primeiros lugares onde as pessoas vão trabalhar lá depois que termina a graduação. É um lugar de ensino de alemão, assim, também é a biblioteca mais legal de todas da cidade, assim, acho que do estado. Assim. Seria mas daí não continua de pé. Que bom que eles conseguiram manter. É difícil mesmo. Sim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham assim se animado de repente de ler todo o Fausto, seria uma coisa bem interessante. Eu acho que vai ter um semestre que eu acho que eu vou tentar fazer um curso sobre o Fausto. Seria legal, assim, só sobre ele. A gente ler assim, ler nessa tradução, ler um pouco em alemão. Quem sabe? Acho que seria massa. A gente tem poucos cursos de um autor ou de uma autora só. Não tem muito essa tradição lá na UFSC e eu sinto falta. Eu acho que a gente precisa, às vezes, de entrar de cabeça num só autor, às vezes até só numa obra, né? Eu acho que o semestre que vem eu não vou conseguir, porque a gente ainda está, como a gente diz, com menos gente ali no alemão, né? Nós estamos em 4. E a No situação outro não vai semestre melhorar. não, talvez no próximo semestre, o primeiro de 2021, que vai começar em julho, talvez, né? E daí, quem sabe eu faço ali um curso Eu aberto. Assim. acho que ia ser bem massa. Acho que ia ser muito bem recebido. Legal. Então, obrigado pelo Joia. convite. Nossa, acho que deu para a turma ler, se divertir um pouco. Não, foi ótimo. Eu te agradeço de ter topado, de vir falar com a gente. Na verdade, até te esqueci de te falar que eu tava gravando, mas também depois eu vou colocar no YouTube da turma. Se você quiser também disponibilizar o link para o pessoal que se orienta, para o pessoal das suas turmas, se eles quiserem ter acesso à aula depois, também fica disponível depois. Legal, Não não é sabia que vocês tinham um público, canal. mas vai ter o linkzinho. Não, é porque não é público, né? Tá. Precisa de ter o link, mas se você quiser depois passar para os seus e suas, fica à vontade também. Eu agradeço, eu peguei assim depois. Então, joia. Legal demais, então, muito obrigada. E com isso a gente encerra um pouco esse tópico dos Faustos. Esse semestre está meio intenso, assim, as 1000 coisas estão acontecendo, mas eu estou vendo que as discussões no fórum estão continuando. Nada impede também da gente continuar a conversa também depois sobre a aula do Daniel também. Estou disponível também, né? De repente você me convida para participar do fórum lá também. Quem quiser também. Opa, chamo sim. Vocês estão discutindo no fórum do CAGR ou do Moodle? Vocês usam mais Não, qual? do Moodle. Eu o fiz Moodle é melhor. eu te coloco lá como usuário, se você quiser ter, inclusive, para ver as outras coisas também, se você quiser. Ele está perguntando do P3. O P3 é o portfólio. O P3, ele engloba o módulo 3 e o módulo 4. Então, ele vai ser liberado quando a gente já tiver andado mais com o módulo de poesia lírica, que é o próximo módulo, Daniel, que vai ser Safo, Petrarca e sonetos do Shakespeare. Então, é o próximo. Legal. É o que tá por vir.
Quantos séculos de... né? Que legal. É porque eu fiz esse módulo é um módulo genérico, né? Esse módulo do Fausto foi um módulo de literatura comparada e o próximo módulo é pensando no gênero da lírica. Massa. Então, joia. Legal. Obrigadão. Obrigado, pessoal, Que é isso, também, de tá? ter vindo. E o Daniel, muito gentilmente, também se disponibilizou a responder mais perguntas, se vocês tiverem também. Então, acho que é isso. Eu não sei se eu respondi as perguntas todas que foram feitas, né? Mas acho que foi isso. Acho que eu Não, mas consegui também tem falar. o fluxo. Eu acho que você falou que ficou perdido, mas não acho que ficou perdido, não. Acho que foi a condução, foi ótima. Isso, né? Que a pergunta da Simone, que era longa, tinha várias coisas, acho que eu Eram consegui várias. cobrir tudo que ela perguntou. Acho que Tá sim. bom, então fico aí Então, à joia. Obrigadão. disposição. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Abraço, pessoal. Ó, uma última pergunta. Ih, acho que ele saiu, Marcelo. Depois a gente repassa para ele.